Muito bem, a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, amém, estão conosco aí pela rádio Adóge Cri FM, em nome do Senhor Jesus, uma boa noite de salvação a todos os amados irmãos, aqueles também que estão conosco também pelo nosso YouTube, no canal do YouTube do programa Podcast, amém, depois de Adóge Cri, é um prazer imenso estar com os amados irmãos em mais um tema em nosso podcast, junto com a missionária Meire Rodrigues, pastor Flávio Rodrigues e missionária Meire Rodrigues. Missionária Meire Rodrigues, a paz do Senhor Jesus, saudação em Cristo Jesus, minha irmã. A paz do Senhor Jesus, pastor. A paz do Senhor Jesus a todos que estão aí do outro lado, nos ouvindo, dando a paz do Senhor Jesus para nós também. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma noite abençoada. E mais aí um debate, da gente estar falando com os irmãos, sobre a santificação. Glória a Deus. Santificação, irmão, O crente para ser crente, ele tem que andar em santificação, em nome do Senhor Jesus. Então, lembrando aqui a falar, amém, os amados irmãos que estão conosco pela rádio, quiser continuar pela rádio, amém, pelas plataformas da rádio, fica à vontade, amém, em nome do Senhor Jesus. Para aqueles que querem ir para o YouTube, é só digitar no YouTube lá, Pod Adóge Cri, estamos lá ao vivo, em nome do Senhor Jesus. Missionária Meire Rodrigues, vamos fazer aquela oração da fé? Glória a Deus, que salva o doente, aleluias. Que cura os doentes, que liberta os cativos, A oração que move as montanhas, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para com Deus. Eu vou fazer essa oração inicial e a missionária vai estar encerrando a nossa programação com a oração final, em nome do Senhor Jesus. Oremos a Deus. Deus eterno, Pai celestial, te louvamos, Deus, por mais uma noite, Senhor. Chegamos até aqui porque o Senhor, Pai, nos deste condições, Pai. A força vem de Ti, Pai. O vigor vem de Ti, Pai. O Senhor, Pai, é o Deus poderoso e agir no Senhor, ninguém pode impedir. Pai, que essa programação, Pai, possa vir para abençoar, Pai. Tantos aqueles, Pai, que nos ouvem, Senhor Deus, quanto aqueles, Pai, que estão, Pai, nos assistindo, Pai, pelo YouTube. Abençoa a vida, Pai, de cada um, Senhor Deus. Que esse podcast nosso aqui, Pai, é um culto, Senhor. É um culto onde nós glorificamos, onde nós sentimos a Tua presença, Senhor. Possa vir, Pai, ser impactante aos nossos corações, porque também aprendemos, Senhor. Porque também, Pai, Pai, conversamos de Ti, Pai, aprendemos um para com o outro, Pai. Eu tenho muito que aprender, Pai, com a missionária Meire e a missionária Meire também comigo, Senhor. E nós para com o Espírito Santo. Nos ensina e nos ajuda. Abençoe Teu filho, Senhor. Abençoe o ouvinte, Pai, que está nos ouvindo, Senhor. Abençoe o lar dele, abençoe a casa dela. Abençoe, Pai, teu emprego, a tua família, os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Acampa os teus anjos, liberta do cativo, Senhor. Cura a enfermidade, Senhor. Visita, Pai, o Pai, Senhor Deus, nosso irmão, Pai, Janilson, Senhor. Cura ele, Senhor Deus. Se for da sua vontade, Pai, o Senhor é poderoso. Quando o Senhor quer agir, Pai, nada pode impedir o teu agir. Abençoe para a nossa vida, a nossa família, Senhor, nosso ministério. Igreja Evangélica Jesus o Cristo, Senhor. Pedimos as tuas mãos poderosas sobre esse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, começando aqui mais um podcast sobre um tema muito importante e propício para a vida cristã, que é a santificação, Temos aqui o nosso caderno aqui, onde fazemos os nossos estudos, sobre a santificação. Senhora Meire Rodrigues, a irmã, a senhora Meire, quer fazer a sua introdução nesta noite? Fica à vontade, amém, se caso pode ser? Não, pastor, pode fazer o que o senhor tem em mente. Amém? Então, amém. Vamos começar aqui então, irmãos, amém? Amados irmãos, quando falamos sobre santificação, entendemos que a vida do crente, existem algumas coisas no crente que não pode faltar, Santificação, temor a Deus, oração, louvor, fruto do Espírito, Temas que são de suma importância para a vida cristã. É por isso que o nosso podcast, sempre com o mesmo participante, o mesmo entrevistado, a pessoa aqui de hoje, a minha esposa, a missionária Meire Rodrigues, fazendo parte aqui de uma série de temas diferentes, temas que são importantes para a vida cristã. E a santificação,
A Bíblia fala que sem santificação ninguém verás o Senhor. Segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. Pastor Meire, pode uma pessoa sem a santificação em Cristo Jesus ir para o céu? Não. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Pessoa que vive na mentira, a pessoa que vive no pecado, a pessoa que não se santifica, a pessoa que não se separa, a pessoa que não busca Deus, não tem como estar no céu e ver o Senhor Jesus face a face naquele grande dia, né? Quando o Senhor Jesus vier buscar a tua igreja, em nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia nos fala acerca sobre, nessa minha aqui introdução, a Bíblia nos fala de alguns versículos. É claro que pode ser que nós tratamos aqui de alguns versículos que você talvez pensasse em outro versículo. Mas o importante que hoje é que o Espírito Santo está nos conduzindo a falar desses versículos. Mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é repleta de conteúdo que fala sobre a santificação. Amados irmãos, em Gênesis capítulo 17, Pastor Meire, a Bíblia nos fala que o nosso Deus, quando chama Abraão, né, por nome de Abrão e Sarai, né, antes mesmo de mudar o teu nome, a Bíblia nos fala que o nosso Deus, em seu capítulo 17, versículo 1, fala para Abraão. Abraão, sendo Abraão na idade de 90 anos de idade, apareceu o Senhor, nosso Deus, a Abraão e falou: eu sou Deus Todo-Poderoso, Abraão. Anda em minha presença. Glória a Deus, aleluia. E ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Foi a ordem que Deus deu para Abraão quando apareceu de novo a ele. A primeira vez que Deus aparece a Abraão foi: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa foi a primeira ordem e a primeira aparição de Deus para Abraão. A segunda aparição de Deus para Abraão foi em dizer: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Amada igreja, se queremos alcançar de Deus as promessas de Deus na minha, na sua vida, temos que fazer por onde? Não é verdade? Porque jamais Deus vai dar para aquela pessoa que é rebelde as bênçãos e as promessas. As promessas de Deus só pode ser alcançada aquele que realmente obedece, aquele que realmente ama a Deus e demonstra o seu amor para com Deus, né? E a qual o nosso Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou cumprir na sua vida aquilo que eu falei para você. Mas para que eu possa vir cumprir sobre a tua vida, eu só peço para você: anda na minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e se santifica-se, né? Ser perfeito é a mesma coisa de santificar. É verdade. Então entendemos nós, irmãos, que a santificação em Cristo, em Deus, está na humanidade desde o livro de Gênesis, desde a criação do homem. Tudo que Deus fez foi perfeito, e para que nós possamos viver as bênçãos de Deus sobre a minha e a tua vida, é necessário a santificação. Amém? Glória a Deus, essa aleluia. É a minha palavra introdutória. Vamos aqui passar para a missionária Meire, daqui a pouquinho vamos voltar com muito mais versículos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, aqui, né, igual eu estou falando, né, na Bíblia, santificação refere-se ao processo de ser separado para Deus, tornando-se mais semelhante a Ele em caráter e comportamento. É um parecer contínuo de crescimento espiritual, aonde possa se afastar do pecado e se aproximar santidade de Deus, né? Então fala que, né, que é um comportamento, um crescimento espiritual, aonde que você se afasta dos pecados e vai santificando a sua vida para Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Refere-se a um processo de
de separação para Deus. Está separando para Deus. É igual quando você vai batizar, Glória a Deus. né? Quando você vai, eu vou jejuar, você está santificando para Deus, né? Você está limpando a sua... Porque, gente, a gente não vai para o céu de qualquer jeito. Isso aí a gente tem que cansar de falar. É verdade, é verdade. Não vamos para o céu de qualquer jeito. Temos que santificar, temos que se limpar, entendeu? Tudo direitinho, entendeu? A porta é estreita. Glória Se a Deus. fosse larga, todo mundo passaria. Mas não, Exatamente. irmão. Meu Ela é Deus. estreita. É verdade. Quase ninguém vai poder passar. E muitos que acham que vão estar lá, não vão estar lá. Né? Então, a gente tem que ver tudo isso. Né? E como fala, pastor, também, né? Qual é o fruto da santificação? Forte. Né? Explica, né, que o fruto inclui 9 virtudes, que né, refletem ao caráter de Cristo e só podem ser produzidos pelo Espírito Santo, incluindo amor, Glória a Deus. Glória alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. a Deus. Glória a Deus. Né? Então são as coisas, né, que pelo Espírito Santo inclui. Né, irmãos? Então, a santificação, ela é uma coisa muito séria. É você estar santificando o seu espírito para Deus. Né? Glória a Deus. Então, são uma coisa assim muito melindosa, irmão. Sabe? É um cuidado. Sabe? Eu vou jejuar, eu vou me santificar. Né? Na minha casa não tem nada, ninguém fala um palavrão. Dentro do meu lar é só bênção. Verdade, verdade. Glória a Deus. Você pode levar um tropeção, irmão. Pensa em Jesus, o que ele sofreu. A dor passa. Porque ele sofreu muito mais do que um tropeção. Aí você não pode xingar, não, irmão. Você está santificando seu lar. Como é que dentro de uma casa é xingo para cá, xingo para lá? Não está santificando. Verdade. Né? Seu lar está pesado. Fica misturando, né? Misturando as coisas. As coisas santas com as coisas profanas. Então, não é assim, irmãos. Não é assim. A santificação... Até mesmo, né, missionária Meire? Porque no tempo de hoje, eu posso falar de nós, né? Nós já tem já uns 10 anos que nós nem vemos carnaval para poder saber quem ganhou ou quem não ganhou. A gente, Big Brother, já tem uns 10 a 15 anos que eu nem vejo mais Big Brother, né? Os primeiros Big Brother que eu vi foi da época daquele cara lá, fortão lá, o nome dele mesmo? O Bambam. O Bambam foi o que eu vi. E depois de lá para cá, nunca mais ouvi. Sabe por quê? Porque eu não senti mais desejo. Porque eu comecei a me aprofundar na palavra da verdade, em buscar a Deus em primeiro lugar. Automaticamente não vai haver mais espaço para as coisas deste mundo. Então, se santificar é também nos separar deste mundo, missionário, né? Porque a missionária acabou de falar, irmãos, acerca sobre os frutos. Se você quer se santificar para estar morando com Deus e ser arrebatado pela igreja de Cristo Jesus, quando Cristo voltar para buscar a tua igreja, é necessário ter os frutos, né? Os frutos do Espírito que vai te santificar diante do Senhor. Ele foi muito bem posta acerca sobre esse lado e esse pensamento acerca sobre disso. Não tem como você falar que é santo se você não vive o fruto do Espírito, se você não se separa deste mundo. Se você vive aqui neste mundo, tem pessoa, missionário, que ele tem duas faces. É verdade. Duas caras, né? Uma na igreja, ele é um santinho, ela é uma santinha, Pai do Senhor, se comporta, a roupinha bem alinhada, não mostra as pernas, não mostra os decotes, enfim. Mas quando a pessoa sai da igreja e a sua vida lá fora, ela vive uma vida onde todo mundo olha para ela e fala, vem cá, você não é crente? Por quê? Porque as suas condutas, ela também te santifica diante do Senhor. Não é verdade, missionária Miriam? É verdade isso aí que estou falando? É verdade, sim, pastor. Porque, exemplo assim, a pessoa na igreja, ela usa uma calça, uma saia comprida, e lá fora ela usa um shortinho curto.
Então acontece, também é um motivo também de santificação para com o Senhor, né? Eu entrei aqui nessa linha de uso e costume, né, da igreja, mas é de suma importância a pessoa que nos ouve também entender também que tudo isso engloba a santificação, oração, jejum e também se saber vestir, né, missionário Meire? É verdade, sim, pastor, né? Tem que saber vestir também, irmãos, mas também não é porque você está com vestido lá nos pés, irmão. Tem que ver tudo na hora que compra, porque hoje em dia as roupas é muito transparente, né? As fendas das roupas é muito grande, às vezes você vai lá, manda dar uma fechadinha. Tudo é, tipo assim, tudo adequado, né, irmão? Glória a Deus. Então, se você vai para o litoral, amém, então calor, você vai numa praia, você vai usar um short, você vai usar um biquíni, Isso. né? Você vai na cachoeira, claro, você vai usar um short, não vai chegar lá de calça, né, irmão? Mas é um short decente, né? Não precisa ser coisa assim, vai com biquíni na praia, entendeu? Mas eu falo assim, o dia a dia, né? Você não vai pôr um shortinho jeans, né? Curtinho, vai na igreja hoje, né? De saia, amanhã você tá indo na rua de shortinho curtinho, trançando pra lá e pra cá. Entendeu, irmão? Não é isso? Não pode. A gente sabe que roupa não vai levar ninguém pro céu, mas tem que ter prudência, né? Ajuda. A pessoa tem que ser... Ajuda porque não leva ao céu o short, a roupa, mas ajuda. Não, mas eu falo assim, pastor, a pessoa tem que ser prudente em tudo que usa. É verdade. Né? Aqui, irmãos, aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, no seu versículo 5, já voltando aqui para o texto bíblico, nos fala acerca sobre a vitória de Josué ao vencer os seus inimigos, ao atravessar o rio Jordão. A Bíblia nos fala que o nosso Deus pega para Josué, fala: Josué, pega a arca da aliança, coloca a arca da aliança para que os levitas levassem, para que o sacerdote pudesse adorar a Deus tocando as buzinas. As pessoas ficavam quase 2.000 pés de distância da arca, a arca ia na frente com os levitas, a multidão atrás. E o nosso Deus pega e fala para o povo: Josué, fala para o povo hoje se santificar, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Então entendemos nós, irmãos, quando a gente santifica hoje, quando nós nos santificamos, também abre portas. Também Deus, ele age na minha, na sua vida, te dá vitória, te dá as bênçãos de Deus quando você se santifica, quando você se prepara para receber. Eu acabei de falar aqui acerca sobre Abraão. O Senhor nosso Deus prometeu para ele ser pai de uma grande nação, no capítulo 12, quando ele sai da sua terra, e no meio ali, mas praticamente no meio, no capítulo 17, o Senhor pega e fala: olha, anda na minha presença e ser perfeito, porque eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E nosso Deus fala para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Não parta do livro desta lei, medita nela de dia e de noite, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tá? Então nosso Deus pega e fala para Moisés: Moisés, é interessante, Namine, que aqui eu quero enfatizar isso, de que a Arca da Aliança, na época, que é feita por um homem chamado de Abisalael, o próprio Moisés, né? Moisés, quando Deus dá a Moisés, eu vou levantar um homem para que ele possa vir construir um caixote, e esse caixote seria revestido por fora de ouro, de madeira de acácia, né? 2 querubins, né? Em cima, de frente, de um para o outro, 4 alças saindo. Dentro dele havia um maná, né? Que Deus deu a Moisés, o maná no deserto. Os mandamentos, os 10 mandamentos, aleluia, os 10 mandamentos, e a vara de Arão que floresceu. Estava dentro da arca. A arca simbolizava a presença de Deus. A arca simbolizava santidade, santificação. Tanto que ninguém poderia tocar na arca, sabe, de qualquer maneira. A arca simbolizava santificação.
né? Os sacerdotes se preparavam para poder levá-los, os levitas se preparavam. Só para ter uma noção, Sra. Meire, quando o nosso Deus ele separa Moisés separa Arão, separa os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eliezer e Tamar. Primeiramente, os dois, Nadab e Abiú, foram os primeiros sacerdotes levitas. Aleluias. Para poder ajudar Arão a fazer o ofício do sacerdote. Então, para poder ser um sacerdote, tinha que ter uma vida de santificação, pura, Glória separada Deus, por Deus. E a Bíblia fala muito bem claro que Nadab e Abiú brincavam com Deus, não deram crédito à santificação, e a Bíblia fala que eles foram fulminados, porque levaram incenso, né? O incenso que eles estavam queimando, Deus não se agradou. E a Bíblia nos fala que eles foram fulminados porque brincaram com Deus. É verdade, não só né? Nadab e Abiú, como o filho de Arão, mas também os filhos de Eli também, né? Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, irmãos, eles levaram para dentro do templo coisas profanas, prostituição, sabe? Ao redor do templo havia prostituição. Enfim, não havia santificação em Nadab e Abiú e nem em Ofni e Finéias. Então Deus automaticamente retirou esses homens que brincavam com Deus. Lá em Lucas, missionário Meire, lá em Lucas 17, versículo 1, fala assim, olha, ai daquele a quem vier o escândalo. Aleluia. Ai daquele a quem vier o escândalo. Melhor fosse, tá? Isso aqui é muito forte, irmãos, isso aqui é muito forte isso aqui que eu estou falando para você. Melhor fosse Glória a Deus, aleluia. Colocar uma corda no seu pescoço, se jogar dentro de um mar profundo, do que escandalizar um dos meus pequeninos. Porque quando você brinca com as coisas santas, você automaticamente está escandalizando a fé, está escandalizando as pessoas a quem te confia em você, as pessoas a quem olha para você e vê Deus, tá? E se você escandalizar, lá em Mateus 7, 22 ao 23, fala, né? Mesmo que você faça os sinais, mesmo que você expulsa demônio, mesmo que você cure os enfermos, mesmo que você tenha um dom de pregar, naquele grande dia o Senhor vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque não viveu em santificação. Aleluia. Ou seja, você às vezes pode louvar, você às vezes pode pregar, você às vezes pode aparentar ser um crente, mas o que nós falamos aqui, se a sua conduta, aí entra tudo, entra a parte espiritual, meu pai. entra interiormente falando, e é claro também exteriormente falando. Se as suas condutas escandalizam a obra de Deus, você pode ser, sabe, naquele grande dia, surpreendido com a palavra de Deus em falar, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, missionária Meire, o povo se santificou e Deus deu vitória a Josué e ao seu povo, porque se santificou É verdade, pastor. para receber. E a gente vê a passagem, né, de todos na Bíblia. Moisés, né? Ele, quando Deus chamou, é uma coisa tão assim tremenda, né? Que a gente vê a passagem de Moisés, você vê. E Deus colocou para ele guiar, né? Aquele povo, que era um povo até muito ingratos. O senhor está conosco aqui pelo YouTube, desculpa interromper, a nossa irmã Tuane, tá bom? Mandou aqui a paz do Senhor Jesus, a oração para a sua família. O nosso irmão Janilson, a paz do Senhor Janilson, o Janilson. Glória a Deus, Vanessa, aleluia, paz do Senhor, Pai do Senhor Jesus a todos. Amados irmãos, amém? Pode votar, em nome de Jesus. Porque, né, é um debate assim sobre a santificação, irmãos. Então, quanto mais a gente puder santificar a nossa alma para Jesus, é melhor, irmãos. É melhor, né? Você lembra, todos que passaram na Bíblia, Daniel tinha o tempo de orar 3 vezes no dia para Deus. E ninguém tirava esse tempo dele, né? Então, são coisas assim, né? Deus teve que jogar Nabucodonosor, você vê, 7 anos no mato,
viver igual um bicho, porque a pessoa não acreditar na palavra de Deus é tremendo, irmãos. E hoje o que a gente fala? Às vezes eu falo muito, a gente está vendo as coisas da Bíblia se cumprir. Então não é para a gente escandalizar, porque as coisas estão na Bíblia e ela vai se cumprir. Né? Ninguém se medir as pragas que está vindo aí, ó. Não sei o que, é HNU, é um monte de coisa. Só está se cumprindo, só muda o nome, irmão. Porque não vai vir um gafanhoto. Vai vir um HN1. Né? Então, a gente santificando as nossas almas, nossa alma é bom. Para estar mais perto a Deus. É bom você fazer um jejum. Para chegar, nossa, eu vou santificar a minha vida hoje. Então, eu vou jejuar. Eu vou buscar a Deus. Né? Eu vou separar um versículo que eu vou ser chamada para ler. Né? Então, tudo isso, né, ajuda. A santificação é uma coisa muito séria, irmãos. Muito séria mesmo. Né? É verdade. Ela é uma igual oração. Então, a santificação é muito séria. Né? Então, não adianta você brincar com as coisas de Deus. É verdade. Porque a cobrança vem. Vai vir. Entendeu? E vem justo. Né? Então, quer dizer, a gente tem que pensar muito, irmão. O próprio missionário Meire, daqui a pouquinho a missionária Meire também vai estar lendo um versículo também ali. O próprio Moisés, quando Moisés chega ao lugar que Deus preparou para Moisés, interessante na vida de Moisés, missionário Meire, que Moisés viveu 120 anos, não é verdade? Os primeiros 40 anos de Moisés viveu no Egito, aprendendo a cultura egípcias, a cultura dos caldeus. Os segundos 40 anos de Moisés ele foi para o deserto, para a casa do seu sogro, né? É verdade. Lobão, não é isso? Lobão, não, Jate. Moisés, né? Moisés. Então, o Jate, como é que é? Eu rolo, Jate, como é que é? Não, é isso mesmo, só que é um nome. Isso. Complicado. Ele viveu 40 anos lá, tá? Jetro. Isso mesmo, falou certo. Lobão foi o Jacó. Então, aí ele viveu lá por 40 anos com o teu sogro Jetro. Tá? Então, os primeiros 40 anos de Moisés no Egito, aprendeu as culturas egípcias. Os segundos 40 anos, Moisés viveu a sua vida, construiu a sua vida. E os últimos 40 anos, ele se separou para Deus. Sabe por causa de quê, missionário Meire? Porque ele teve um encontro com Deus. No capítulo 3 de Êxodo, o nosso Deus aparece a Moisés e fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Ô glória! Você consegue entender, meu irmão? Moisés viveu a sua vida, mas quando chegou a hora dele viver os propósitos de Deus, o nosso Deus pega e fala: Moisés, olha, arranca essas sandálias suas sujas, né? Porque a terra que tu estás é terra santa. É Deus falando para Moisés: Moisés, olha, para chegar até a mim, você não pode chegar da mesma forma que você está. Você não pode chegar da vida que você tem vivido. A partir de agora, é a minha vontade e não a sua. Tanto que Moisés falou: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. A missionária Meire, ela leu aqui no começo acerca sobre o fruto do Espírito, que a santificação engloba também o fruto do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aqui, né, pastor, em Hebreus 12, 14, fala, né, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Forte. Né? Aqui já diz tudo, irmãos. Sem a santificação sobre a tua vida, ninguém verá o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Tá acontecendo tanta coisa nesse mundo que ainda Deus, né, tá lá. Eu faço ou não faço? Mas pela misericórdia de Deus, Ele olha por nós, né? Verdade. E nos dá as bênçãos. Ou seja, segue a paz. Essa paz pode igual ser... falou aqui, ó. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Tá vendo? Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, provavelmente a carta aos Hebreus fosse apóstolo Paulo que escrevesse, ele falou, segue a paz com todos, vírgula. Então, meu irmão, se você não ama o teu próximo, se você não vive a vontade de Deus sobre aquele que você está vendo, como você pode amar aquele que você não vê? A palavra de Deus fala isso bem claro. Se você fala que ama o teu irmão, mas que você vê e você não ama, como que você vai amar Deus a qual você não vê? É verdade. Então, meu irmão, amar o teu próximo também é um dos requisitos para a santificação. Não é só ficar orando, não é, missionário Meire? Você precisa falar assim, eu vou orar 24 horas, ora. Não, mas... não é assim, né, irmão, pastor? Porque tudo tem sua hora. Às vezes, você ficar orando também, conforme a oração, não vai passar do teto. Exatamente. Não vive a oração. Porque você tem que ter um preparo, para depois você estar ali, se coloca de joelho para falar com o Pai. Antes você tem que se preparar para falar com o Pai. Não é de qualquer jeito, eu vou chegar lá e bater. Não é assim não, irmãos. Entendeu? A oração, conforme a oração, ela não passa do teto para cima. É verdade. Por quê? Ora 3 vezes ao dia, mas não fica murmurando. Tem o ódio do seu irmão, né? Tem o ódio do seu irmão, não libera perdão, né? Então, de suma importância, meu irmão, sabe? Tanto que a palavra oração, ela vem de 2 junções, orar e ação. Você pode orar, ora, mas você não age, né? Então é necessário você agir para que Deus possa vir te abençoar a tua vida por completo, em nome do Senhor Jesus. Pastor, é verdade, sim, né? A gente tem que, se possível, todos os dias, né? Aquele tempinho para Deus, né? Porque Ele tem todo o seu tempo para nós. Então a gente tem que dedicar a Ele também, né? Eu vou jejuar. Tem gente que fala assim, pastor, que na hora de jejuar é a hora que Deus manifesta na vida da pessoa, né? Então são coisas assim, a santificação é um conjunto, irmão. Sabe por quê? Porque aqui falou, que o fruto inclui, na verdade, virtude que refletem ao caráter de Cristo e só podem ser produzidos pelo Espírito Santo, incluindo o amor. Glória a Deus. Então, irmão, a santidade, ela já vem, ela já vem santidade, né? Amor, alegria, paz, benignidade, vem tudo, é um conjunto, irmão. Glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. Outra, verdade. Para você ir para o céu, você tem que santificar a sua vida, ainda tem que ter tudo isso aqui. Esse novo Espírito do Espírito Santo. Entendeu? Não adianta você santificar a sua vida, igual o pastor acabou de falar aqui. Aí tem raiva do irmão, eu não converso com o irmão. Exatamente. Aí você não tem alegria. Eu não libero perdão, eu não sei o quê. Você não vai ter alegria, você não vai ter paz, longanimidade, benignidade, né? Então são essas coisas assim, mansidão, domínio próprio, tudo, irmão, anda junto com a santificação. É tão tremendo, senhora Meire, porque às vezes a pessoa se fecha no quarto, eu não vou sair, eu não vou conversar com ninguém mais porque eu quero me santificar, eu não vou... Mas do que adianta se você se tranca no quarto, mas você não vive a palavra, não vive os mandamentos? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, se você quiser abrir a Bíblia, participar conosco, é de suma importância você separar esse momento aqui para você poder buscar a Deus, também orar junto, participar junto conosco, né? Ao invés de você ficar aí viajando para lá, para cá, nas redes sociais aí, no YouTube, não, para esse momento aí, vamos ficar aqui até às 10 da noite, então é 1 hora só de podcast, é o suficiente para você poder aprender a adorar a Deus conosco junto. Aqui em 1 Coríntios 1, no capítulo do versículo 2 a 3, fala assim, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, em todos os que e em todas as partes invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vocês
graça e paz da parte do nosso Deus Pai, Glória nosso a Deus, Senhor aleluia. Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios acerca sobre a santificação, acerca sobre o amor ao próximo, que fala sobre, né, você pode falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, seria como metal que soa. Apóstolo Paulo está ensinando a igreja Coríntios a ter os dons do Espírito Santo, está ensinando a igreja de Coríntios a verdadeira ceia do Senhor. Então isso tudo o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Coríntios, dizendo assim, olha, vós que estão santificados em Cristo, chamados para serem santos. Então, irmão, se você está na igreja, você foi chamado para ser santo. Glória a Deus, aleluia. Você foi chamado para fazer a diferença. É verdade. Lá em Romanos 12, que até é o tema, né, dos jovens. Amém, Janilson? A camisa dos jovens aí, ó, Romanos 12, versículo 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas santificai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, senhora Meire, se nós somos cristãos, temos que ser diferente. É, isso mesmo, porque já somos taxados de maluco, né? Tem fé num Deus que não vê, não sei o quê. Não existe, irmãos. O nosso Deus é tremendo. Ele é poderoso, Ele é né? poderoso. Ele é poderoso. Você acabou de falar, senhora Meire, minutos atrás, acerca sobre Daniel, quando ele se santifica e se separa. Daniel poderia se alimentar das iguarias do rei, não é verdade? É verdade. Mas Daniel lhe pede 10 dias e fala assim, olha, me dá 10 dias que eu vou comer legumes, beber água. É Se em verdade. 10 dias você voltar e nos ver com semblante caído do que a qual está sendo aí servido os manjares do rei, nós comeremos do manjar do rei. Mas se nós Glória a ficarmos Deus, aleluia. com semblante bom, sarado, nós continuaremos com a nossa receita e com a nossa separação diante de Deus. Porque Daniel estava num lugar que não era dele, estava num povo estranho, numa terra estranha. Então Daniel, Ananias, Azarias, Misaías, eles continuavam adorando a Deus e se separando para Deus, mesmo estando em terra estranha, em terra diferente. Então, se eles começassem a comer das iguarias do rei, começassem a beber, começassem a se prostituir, começassem a beber vinho, a ficar alegre de estar naquela terra ali, glória a Deus, meu irmão, aleluia, essa meu terra que nós estamos aqui não é nossa. A nossa terra é um novo céu, uma nova terra que Deus preparou para os seus eleitos. Porque tudo pertence a Deus, né, pastor? Tudo. Então você não pode se alegrar de viver aqui. Não, irmão, não se alegra com este mundo aqui não, porque a Bíblia fala, Sra. Meire, que glória a esse Deus, mundo aleluia. já é do maligno. Este mundo, Sra. Meire, é claro que há momentos de alegria, porque Deus traz o refrigério para os seus eleitos, tá? Mas se for só alegria, Sra. Meire, ninguém quer ir para o céu, não. Se for só alegria, eu ganho 10 milhões por mês, eu como do bom e do melhor, aí você vai para o céu como? Você não vai rogar o céu. Você vai querer fazer plástica, você vai querer, sabe, tomar remédio para viver 500 anos, se for possível. Eu estou mentindo, Sra. Meire? Não, tá não, pastor. É porque a pessoa, ela só vê essa terra aqui como poupável, como coisa boa. Mas a Bíblia fala que nós não somos deste mundo, não somos dessa terra, estamos aqui de passagem. Então nós temos que nos separar, tá? Ter a nossa separação do ímpio, porque o ímpio está aí para poder profanar, para poder trazer carnalidade, trazer idolatria, trazer coisas vãs. Mas Deus nos chamou para a santificação, para ser diferente. Isso aí, pastor. Porque a gente vê a diferença quando a pessoa, sabe, a pessoa pergunta pra gente, você é evangélica? Não, totalmente diferente, não sei o quê, né? Então essas coisas assim, irmão, né? São coisas abençoadas, porque santificar a sua vida sabe, é um alívio tão grande, igual o pastor falou aqui do Daniel, irmãos. Daniel não se corrompeu,
não se comunicou com ninguém, né? A não ser com quem ele quer se comunicar e tudo, né? Mas são coisas assim que Deus sabe, ele separa, ele coloca no nosso coração, né? Quem está seguindo a presença do Senhor, né? Está seguindo a palavra de Deus, Deus fala no nosso coração, né? Santificai, orai, buscai, jejuai, né? São coisas assim que Deus é maravilhoso, irmãos. E né, igual o pastor fala, você esse mês vai fazer uma boa ação. Irmão, isso aí também, você está santificando a sua vida, ajudando o próximo. Verdade. Né? Porque hoje, né, vou citar uma coisa aqui, mas já estou voltando já para o negócio da Bíblia, irmãos. É igual nesse negócio, né, de legalizar esse negócio de borda e beber a borda, que é um boneco. Um boneco, né? Tem tanta coisa, né, irmãos, que da gente pensar, as crianças que estão na rua, É verdade. né? Muito jovem aí não tem para onde ir. Quantas crianças querendo ser adotada, né? Isso, né? Apadrinhar alguém, né? É verdade, pastor. Você pode apadrinhar alguém para poder cuidar. E outra coisa, esse bebê reborn, né? Tipo assim, é uma coisa... É o fim dos tempos. Fim dos tempos, porque, aí você vê, sem temor a Deus nenhum. Como é que você cria uma borracha? Né, irmãos? Se Deus deixou aí, ó, né, as nossas crianças para cuidar, tanta coisa para fazer, irmãos. Né? Em propósito de Deus, sabe? Ajudar seu próximo, amar mais seu próximo, perdoar, sabe? Fazer as vontades do Senhor. Irmãos, somos falhos, somos humanos, mas temos que melhorar cada dia mais. Glória a Deus, aleluia. Para estar na presença do Senhor. Temos que melhorar cada vez mais, sabe? Para a gente estar ali pregando a palavra, agradecendo a Deus todos os dias. Em nome de Jesus, né, pastor? Glória a Deus. É verdade, missionário Meire, porque essa humanidade tem entrado para um caminho, sabe, aonde realmente Deus está triste, porque ao invés da pessoa ajudar aquele que precisa, como eu acabei de falar aqui, né, apadrinhar alguém, adotar uma criança, aí agora o que eles querem agora é comprar boneco para poder cuidar. Misericórdia, irmão. Então vamos nos separar, vamos nos santificar. Aqui em João 17 fala assim, olha, santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Oh, glória. Meu irmão, a santificação vem de ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, a fé aleluia. vem por ouvir também. Tá? Ouvir a palavra de Deus vem a fé. Sabe? Então, meu irmão, se você confia em Deus, na verdade, porque lá em João fala, conhecer a verdade vos libertará. Meu irmão, se você quer ser liberto deste mundo, se você quer ter as bênçãos de Deus sobre a tua vida, então se santifica, se separa. Glória a verdade, a Deus, aleluia. É a verdade, tanto mesmo, Sana Meire, que quando tentaram acabar com a Bíblia, queimar as Bíblias, sabe por causa de quê? Porque a verdade, as pessoas não querem ouvir a verdade. Essa é a realidade. A Bíblia mesmo fala, né? Tem uma versão na Bíblia que fala assim, olha, é melhor ter um amigo sincero, sabe? Um amigo verdadeiro do que um inimigo, irmão, que bate nas suas costas aí, ó, e fala para você, olha, é aí mesmo, vai, continua. Só para não te ofender, só para não perder a sua amizade, às vezes ele concorda com as coisas erradas que você está fazendo, sabe por causa de quê? Porque não quer perder a sua amizade. Mas eu prefiro perder um amigo, mas falar a verdade para ele. Né? De falar a verdade para ela. Em falar assim, olha, esse caminho te leva à morte. Esse caminho tu vai morrer, mas se você vier para Cristo Jesus, Ele tem bênção para você, Ele tem vida eterna para você. Nós ensinamos isso aqui para os nossos, aqui no o nosso estudo apostólico, né? Falamos que a profecia, ela exorta, ela consola e ela edifica. Então, quando você vai exortar um jovem, dizer para ele assim, olha, sai da boca de fumo, olha, sai dessa vida de escravidão, aceita Jesus, você tem que falar para ele assim mesmo, olha, essa vida você pode
ir para o inferno sem ter a salvação. Mas se entrega para Jesus, deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Ele mudar o teu rumo, deixa Ele abençoar o teu casamento, deixa Ele abençoar a tua vida, e Ele vai abençoar. Então, santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. João 17:17, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, pastor. Né? Então, igual a gente falou, meus irmãos, a santificação é você buscar cada vez mais a presença do Senhor na sua vida, na sua casa, no seu ministério, né? Tentar fazer o melhor para Deus. Estamos aqui, irmãos, né? Nesse debate fazemos, né? E temos que ter prazer em fazer, né? Cheguei em casa do serviço, né? A gente, vou fazer um estudo, vou estudar, você tem casa para limpar, tem tudo, mas tem que fazer as coisas de Deus, né? E a gente vem fazer com alegria, né? Com gozo, né? De estar ali fazendo meu estudo, né? Porque a presença do Senhor é importante nas nossas vidas. É porque nós também aprendemos, família. Quando a gente se dedica à obra de Deus, nós também aprendemos com a palavra de Deus, né? É verdade, pastor, né? As coisas são do jeito que Deus preparou, não do jeito que a gente quer, irmãos. Né? Então, às vezes, a gente se para, né? A gente se para e pensa assim, é um Deus que ninguém vê, uma fé que ninguém vê, mas de uma certeza a gente tem, que é um Deus poderoso. É um Deus que nos serve a todo momento. Então, missionária Meire, a santificação, ela vem do oposto das obras da carne. É verdade. Santificação é você matando a carne para você se santificar. É você morrendo o seu eu para que o espírito possa vir crescer. A Bíblia fala que é uma briga constante entre o espírito e a carne, é uma briga constante. Aleluia. Né? O espírito quer adorar a Deus, o espírito quer louvar a Deus. A carne quer bagunça, a carne quer bebida, a carne quer impureza, imoralidade sexual, a carne quer libertinagem, a carne quer idolatria, feitiçaria, a carne quer ódio, a carne quer discórdia, a carne quer ciúme, ira, egoísmo, distinções, facções, glória inveja, Deus, aleluia, embriaguez, orgias, coisa semelhante a essa, divórcio. A carne quer divórcio, a carne quer que você se separa, mas o Espírito quer que você permanece firme. O Espírito quer que você adore a Deus para que Deus possa vir entrar no teu casamento, chamar Deus para poder ser o convidado especial do seu casamento. Então a briga entre a carne e o Espírito, ela é constante, mas aquilo que você alimenta maior é o que vai vencer, né? Ou seja, quando te der vontade de você fazer alguma coisa, a missionária Meire costuma brincar ali quando prega, você conta de 1 até 10, conta de 1 até 10, respira fundo, para que você não haja pela carne. Então a carne é verdade, uma briga pastor. constante. Quer santificar? É o fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, 22. Porque a briga é constante. Porque as coisas o tempo todo, né? Brigando, né? A carne com, né? Porque você tem que estar alimentando a vida espiritual, né? Porque a carne, os desejos, as coisas assim que a gente tem que matar, é através disso, irmãos, através de um jejum, de santificar, entendeu? A sua vida, a sua casa, sua família, entendeu? É você pagar preço, é jejuar, é orar, entendeu? Aonde, irmãos, que o inimigo não entra. É verdade. Aqui em Efésios, irmãos, Efésios 5, do 25 a 27, nos fala assim, olha, marido, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja, tá? E se entregou por ela, para santificá-la, tendo-o purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-lo a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante a esta, mas santa
e inculpável. Então, senhor Amílio, o casamento também é um símbolo de santificação, né? Quando a pessoa ela se santifica, ela ame, o marido ama a tua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja. É verdade. E é claro também a vossa mulher ama o seu marido, né? Seja sujeita a ele, sabe? Tenta sempre ter aquela harmonia familiar, de um compreender o outro. Tá? Nós vamos ter aqui o podcast sobre família, sobre casamento, para frente, mas é de suma importância, nós sabemos que nós somos chamados para ser santo, tá? Porque Cristo nos criou como igreja, pura e santificada, sem mancha, sem ruga, uma igreja gloriosa. Deus te fez glorioso, Deus te fez com brilho. Tanto, senhor Amílio, que as trevas e as luzes, tem até o nosso irmão Val aqui, chegou aqui no estudo aqui de ontem, dizendo acerca sobre, ele falou assim: pastor, agora eu estou na igreja, eu não quero mais passar em frente aos amigos das antigas, né, e ter que parar ali, não, agora eu quero focar em Deus, agora eu passo só cumprimento. Ele falou assim mesmo: eu só passo cumprimento, ó, e vou para minha casa. Um senhor de 68 anos de idade, sabe, buscando a Deus, vai passar pelas águas agora. Eu creio que ele vai passar pelas águas, porque o coração dele está ansiando para isso. Ou seja, está se separando, está se santificando, não está mais sentando na roda dos escarnecedores, não está mais profanando o nome de Deus, não está mais, sabe, conversando coisas que não provém conversar. Sabe, como eu falei aqui, né? Ou seja, quando você é a noiva de Cristo, qual é a roupa da noiva, Moçana Meire? Qual é a roupa da noiva que vai casar? É um vestido branco. Branco, né? Com véu. 90%, né? Todo mundo gosta do branco, né? O vestido branco. Alguns ainda escolhem outras cores, né? Não é recomendado, né? Você entrar de vermelho, igual muita gente já entrou. Né? Uns já entraram até de preto. Mas o branco é essencial, irmão. É o símbolo, né? É o símbolo do casamento. Do casamento é o branco, né? Então, a roupa branca, por isso que a Bíblia fala que Deus te chamou para ser santo, mais branco do que a neve. Ele chamou você para ser a noiva, ornada, preparada, sabe? Ser separada, diferente. Então aqui fala muito bem claro aqui, que eu acabei de falar em Efésios capítulo 5, do 25 ao 27. Depois você lê também, tá? Que fala que você foi separado como marido para amar sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, para santificá-la. Então Cristo, tanto que missionário, até o próprio ladrão da cruz fala: olha, esse daí nenhum mal fez, ele era puro. E lá em Isaías fala, né, que como ovelha muda ele se entregou por amor a mim e a você. Mas até ali, não, né, atrapalhando o pastor, mas pastor, naquela hora ali, Barrabás e Jesus, né, aquele homem tinha que perguntar, né, ele perguntou à multidão. A multidão escolheu quem? Barrabás, não foi? Ele mesmo, pelo que a gente vê, ele sabia que Jesus não tinha feito nada. Que a esposa dele tinha falado para ele já. Ele sabia. Portanto, ele olhou dentro do olho de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, verdade. Né? Mas quem que a multidão escolheu? Barrabás. Portanto, ele foi... Olha para você ver. Ele perguntou à multidão. Ele não se decidiu. Ele foi então a multidão que decidiu. É verdade, é verdade. É verdade. Então são coisas, irmãos, que é tipo assim, gente, eu não posso condenar um homem santo. Né? Então, a culpa... Até o próprio Pilatos, né? Pilatos lava a sua mão porque viu que este homem que a multidão quer crucificar, nenhum pecado tem, ele é puro. Não fez nenhum mal. Mas pela multidão, por isso, irmão, sabe que a voz do povo não é a voz de Deus, tá?
Pega isso para sua vida. Isso. Mesmo que a multidão fala mal de você, não significa que você realmente fez. Tá? Porque o que é importante é o que Deus tem sobre a tua vida. E naquela hora, pastor, né, que Jesus é colocado na cruz, vem aquele homem na lança, né, pra você ver. Ali, quando a lágrima de Deus cai, né, naquela raiva, né, de ter feito aquilo, né? Aí que os grandes sacerdotes viu, o que nós fizemos? O que nós fizemos? Matamos um justo santo. Isso. Aqui em Hebreus, irmãos, Hebreus 10, versículo 10, nos fala assim: pelo cumprimento desta vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma só vez. Hebreus 10, 10. Em Hebreus 13, no versículo 11 ao 12, fala: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado. Mas o corpo dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus sofreu fora da porta da cidade para sacrificar o povo por meio do seu sangue. Está vendo aqui, irmãos? Jesus foi morto para nos santificar através do seu corpo. Como os animais antigamente, o seu sangue era levado para dentro do santíssimo lugar, e o corpo dos animais era queimado fora do tabernáculo. Jesus foi se entregue fora de Jerusalém. Sabe? Pelo teu sangue nós fomos purificados. A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Glória a Deus, aleluia. Então o sangue de Jesus, irmãos, é por isso, missionária Miriam, que é a importância da pessoa ceiar, comer o pão e beber do sangue. Quando você come do pão, o pão te fortalece e o sangue te purifica. Então, é de suma importância você entender que você não é mais qualquer um, você foi escolhido por Deus. Amém? Você foi escolhido por Deus. Só para a gente poder acabar de falar aqui, olha, Efésios 1, versículo 4 fala: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santo, irrepreensível em sua presença. Deus te escolheu, é você mesmo que eu estou falando aqui agora, está me vendo aqui agora. Glória a Deus, aleluia. Para ser santo, antes mesmo da criação do mundo, Ele te escolheu. É por isso que a Bíblia fala que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas Cristo nos escolheu para ser santo, santificar. Igual fala, né? Cristo vive em mim. Né? Glória a Deus, Cristo vive em mim. E eu vou deixar aqui, pastor, um versículo aqui em Hebreus também, 2:11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Aleluias. Então aqui fala em Hebreus 2:11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Glória a Deus. Ou seja, se santificar com aqueles que estão se santificando, né? Sabe? E não tenha vergonha de chamar de irmãos. Não tenha vergonha de chamar de irmão, né? Porque às vezes, missionária Meire, tem pessoa que ele vem do mundo e ele vem com aquele peso, com aquela carnalidade do mundo. Que, isso. Às vezes, quando você é uma pessoa tão certinha, aí a pessoa fala assim: eu não vou andar com a missionária Meire, não, porque ela é muito certinha. Sabe? Tem vergonha. Meu irmão, não tenha vergonha de andar com aquele que é santo. Porque lá em Apocalipse 22, no seu versículo 11, fala assim: olha, quem é injusto, faça injustiça. Quem está sujo, se suje mais ainda. Quem está limpo, se limpe mais ainda. Quem é santo, se santifica-se ainda. Está entendendo, irmão?
Se você quer andar purificado, ora mais, busca mais, ame mais. Agora, se você deixar de viver isso daí, você está se sujando. Tem até um amigo nosso, pastor, né? Pastor Ronaldo, que ele sempre contava a ilustração, Sônia Meire, sobre a garça, a garça, né? Ah, tá. A garça, acho que é a garça, não estou enganado. Ela tem as suas penas brancas e ela fica sempre nos rios, nos riachos, né? As suas pernas longas, ela suja a perna, mas não suja as suas asas, o seu corpo. Está entendendo, meu irmão? Você pode andar no meio de um povo de impuros lábios, mas você pode não se sujar. É verdade. Isso é muito forte, irmão. Você pode estar no meio da sua família, que bebe, que fuma, que prostitui, que vive a sua vida, mas você ali, ó, mantendo a sua postura, adorando a Deus, sabe, irmão? Santificando. Então, ou seja, irmão, sabe, o ambiente não vai determinar quem você é, mas é você que vai mudar o ambiente que você vive. Glória a Deus, aleluia. Então, ou seja, irmão, você, para vocês, eu costumo falar para o meu filho, né, para o Tiago, eu falo, Tiago, você não é todo mundo, hein? Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Tem a sua identidade, tem a sua vida, não liga para o que os outros vão pensar, né? O meu filho agora fez 18 anos agora, o ano passado, vai fazer 19 agora, mas eu sempre falei isso para ele, olha, nunca queira fazer o que todo mundo faz. Aguarde o momento certo, que Deus vai fazer na sua vida, não seja ansioso. Eu falo para ele, não seja ansioso. Eu tenho que namorar. Não seja ansioso. Aguarda, confia em Deus. Aguarda o momento certo, espera. Né? Porque às vezes os amiguinhos estão lá, ó, saindo de moto, né? Pegando uma aqui, outra ali. Eu falo para ele, não fica ansioso, não aguarda. Deus vai preparar alguém para você. E ele é muito exigente, né? Em relação sobre namorada, né? Então, eu falo para ele, continua nessa sua exigência, sabe? Não diminua a sua vida por causa dos outros. Então, irmão, se santificar é você saber, porque o próprio Deus falou para Gideão, né? Para Sansão, bem dizendo, falou assim, ô Sansão, não se contamina com as mulheres deste mundo lá fora. Ser separado, você é nazireu de Deus. Sobre a tua cabeça não passará navalha, e não beberás nenhuma bebida forte, porque eu te santifiquei e te separei. Glória a Deus, aleluia. Para ser um libertador. Então, meu irmão, quem é separado por Deus, ele não pode, sabe, se contaminar com as coisas deste mundo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Sônia Meire, vamos deixar aqui mais alguns versículos, ainda dá tempo ainda, em nome de Jesus? Amém, pastor, né? Igual eu falei aqui, né, em Hebreus, né? Porque a santificação né, é igual aqui a gente falamos, né? Segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então todo mundo já tem a ciência que se você não santificar a sua vida, não buscar o Senhor, não chegar perto, mais ou menos perto das coisas que Deus fala, irmão, ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Sabe, não adianta você ser o bambambam da palavra, mas se não santificar a sua... Porque a mídia mostra uma coisa, mas em particular você é outra totalmente diferente. Verdade. Então não adianta, porque Deus está te vendo os dois lados. A gente está vendo um. Mas se não santificar e não buscar a presença de Deus na sua vida, irmão, pode ter certeza que não vai haver, não vai ter o Senhor e não vai chegar até Ele. Porque, igual eu já falei, não chega a Deus de qualquer maneira, irmão. Meu Deus. Irmãos, porque se diante do juiz
Você talvez está me ouvindo que tem uma causa na justiça, seja ela qual for a causa, um filho, enfim, qualquer causa que for, você não vai diante do juiz de bermuda e chinelo, não vai não, amigo. Sabia disso? Se você for chamado você para não vai entrar estar na sala do juiz, né? diante de um juiz, da sala do juiz, eles te passam para você, olha, venha com a roupa adequada, porque senão não entra. O guarda que fica lá fora da porta fala, não pode entrar. Por causa de quê? A sua roupa. Tudo tem um porquê, né? Meu irmão, tanto faz isso no juiz, ou você vai num agora, casamento. diante de Deus, a pessoa acha, só porque ele é bonzinho, só porque ele é bonitinho. Ah, pelo amor de Deus. Irmãos, aqui em Mateus 6, versículo 9, fala assim, olha, a oração do Pai Nosso, que o próprio Deus, o próprio Jesus, os discípulos, não sabiam orar. O discípulo não sabia orar. Aí os fariseus chegaram para o discípulo e falaram, discípulos, o seu discípulo não ora. Aí o nosso Jesus ensinou os discípulos a orar e deixou a oração do Pai Nosso como referência, que fala assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Meu irmão, se você é uma pessoa temente a Deus e não sabe orar o Pai Nosso sem ler na Bíblia, permita-me ser sincero com você. Você precisa reaver os seus conceitos. Tá? Porque até os católicos sabem rezar o seu texto de cor salteado. E se você, como cristão, não sabe ler a oração do Pai Nosso como base para a sua oração, você precisa voltar a rever os seus conceitos, de ler lá Mateus capítulo 6, versículo 9, e falar, eu vou decorar, eu vou decorar, eu vou decorar, eu vou viver, eu vou orar a oração do Pai Nosso, eu vou desvendar o que nela está escrito. A oração do Pai Nosso, irmão, ensina muita coisa. Fala que Deus está no céu acima de tudo, e Ele é aquele a quem nos santifica. Ele é o Deus Santo. Né? E continua falando, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso, venha a nós o vosso reino. É o reino de Deus, irmão, tem que vir, não é o seu reino, não é o meu reino. Quando nós queremos, sabe, só viver as nossas vontades, o reino de Deus não vive na minha e na sua vida. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você quer viver as suas vontades, os seus desejos? A missionária acabou de falar, missionária, que ela veio do serviço agora, eu também trabalhei também. Separamos aqui esse momento para falar de Deus. Poderíamos estar deitados, estar vendo televisão, mas estamos aqui falando, estamos tentando viver a sua vontade. E você conosco também, hein, parado, está aí. Temos aqui 5 pessoas conosco aqui nos ouvindo. Sabe, parou ali, olha, eu quero viver, eu quero viver o reino de Deus, a vontade de Deus. É isso que Deus quer para a tua vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Meu irmão, pede apenas o pão nosso de cada dia. Tá? Amém, glória a Deus. Porque quando você tiver na fartura, permita-me ser sincero, está faltando a aguinha nossa aqui, tá? Agora que eu lembrei, tá? Eu já fiquei de pegar os copinhos aqui, deixar uma aguinha para você, uma aguinha para mim. Na próxima vai ter a nossa aguinha aqui em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, olha só, o pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Irmão, queira dia após dia viver dependente de Deus. Tá? Porque se você tiver a bonança para você gastar, permita-me ser sincero, você não vai ter a sua devoção com Deus da forma que você deve ter. É muito... Às vezes, eu vou até corrigir um pouco aqui essa minha fala, que eu posso talvez estar sendo um pouco egoísta em falar isso aí, tá?
Às vezes uma pessoa rica, missionário, é mais fácil uma pessoa rica se converter de verdade, aceitar Jesus, como o próprio Nicodemos, que foi ter com Jesus, né? Aquele fariseu também, cobrador de impostos, Zaqueu, uma pessoa rica, foi ter com Jesus. É mais fácil a pessoa rica aceitar Jesus e continuar rico, temente a Deus, entendeu que o dinheiro dela é para poder abençoar quem precisa, dividir aos pobres, ela tem isso dentro dela, do que uma pessoa pobre ficar rico. A pessoa, quando é pobre, irmão, sabe aquele pobre de, como diz aquele ditado, né? Pobre de maré de si, né? Se ele ganhar a Mega Sena do dia para a noite, irmão, ele vai ficar tão deslumbrado com dinheiro, ele vai esquecer de ir para a igreja, ele vai esquecer da esposa, ele vai esquecer do marido, ela vai se balancear. Se não tiver estrutura para receber o dinheiro da noite para o dia, vai se perder. Como o próprio filho pródigo. Não tinha nada. Tá vindo a revelação aqui, se a gente ficar, nós vamos ficar até às 11 horas hoje aqui. O filho pródigo, irmão, não tinha nada, quando ele teve tudo, ele não deu valor, se perdeu. O que acontece com muita gente. É o que acontece com muita gente, irmão. Ele ganhava R$1.000 por mês. Ele foi fiel a Deus, Deus foi dando para ele 2.000, 3.000, 4.000, devagarzinho ele foi crescendo. Da noite para o dia a pessoa ganhou 10.000, pode esquecer de Deus. Mas vamos voltar aqui para a palavra santificação, porque se deixar, nós entramos aqui em várias revelações e nós acabamos aí talvez de esquecer. Então, irmãos, a santificação, para encerrar aqui o nosso podcast, porque é 1 hora só, 1h10, 1h13. Então, irmãos, a santificação é o que Deus fala: santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Busca a Deus, tenha temor a Deus, santifica, não se misture com essas gentalhas por aí afora que vivem a vida de vontades próprias, de pecado, se separa, ora. É o que a missionária acabou de falar acerca sobre os frutos do Espírito. Ora, mata a sua carne e seus desejos, porque você vai ser bem sucedido e Deus vai te honrar e vai te colocar em outro patamar, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, demos aqui estudos sobre santificação. Você que chegou agora aí no podcast, quiser ouvir o nosso estudo, o nosso bate-papo aqui, desde o começo, volte aí algumas horas atrás, pega do começo, que vai ser muita bênção de Deus. Irmãos, mais um podcast aqui sobre santificação. Queremos aqui agradecer a cada um dos amados irmãos, amém, que estiveram conosco, amém, ao vivo aí pelo YouTube. Você também que está pela rádio, queremos também aqui agradecer você também pela sua audiência aqui na Dojecri FM. Quiser baixar também a rádio no aplicativo, é só colocar na plataforma digitais aí que abaixa na Play Store, coloca lá a Dojecri FM, vai aparecer um emojizinho com um microfone, com um foninho, um emojizinho amarelo, vai aparecer, você abaixa a rádio. Professor Ameire, muito obrigado aí pela sua participação conosco sobre a santificação. Eu que agradeço, pastor, né, pela participação. E é bom, né, que cada vez a gente vai aprendendo mais de Deus, falar a palavra de Deus, né? Agradeço também todos os ouvintes que estão aí do outro lado, né, nos ouvindo, né, aí, né, possa estar no YouTube também, irmãos, vai lá, tá assistindo os vídeos, lá ouvindo os vídeos, né, compartilhando os vídeos, ajuda nós aí, né, porque quanto mais, né, pessoas ouvirem os vídeos, melhor será para todos, né, porque é tão bom, né, poder levar a palavra de Deus. Então, é um canal de bênção no YouTube. Vamos levar a palavra de Deus, né? Inclusive, Sameira, a nossa oração final, amém? Quero aqui agradecer, amém, a cada um dos amados irmãos que comentaram aqui, amém? A nossa irmã Tuane Mara Braz de Souza, vamos orar aqui, amém, para sua mãe Cida e pelo seu filho Paulo, amém, em nome do Senhor Jesus.
A missionária Meire vai estar fazendo a oração final. E, se possível, ela vai estar lembrando, tá bom? Da sua mãe, Cida, e do seu filho Paulo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe nosso irmão Janilson. Amém? A nossa irmã Vanessa também. A todos os amados irmãos. Deus possa vir abençoar poderosamente a casa dos irmãos, a vida dos irmãos poderosamente. Muito obrigado aí pela sua audiência, pelos comentários. Também agradeço aí a Vanessa, pelas curtidas. Seu esposo, sua casa, nos ouvindo. Vanessa, amiga aí, ó, uma bênção. Glória a Deus. Uma noite muito abençoada. Está louvando a Deus já, né? Daqui a pouquinho vai estar no Ministério Louvor, vai ser bênção de Deus. Missionária Meri, faz aquela oração final, amém? Se possível, aí lembra desses amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, a nossa irmã Tuane, o pai também do nosso irmão também, Janilson, também coloca nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó, meu Deus, meu Pai, aqui viemos te agradecer, meu Deus, por mais um estudo, meu Pai, falando da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa vir nos capacitar cada vez mais, meu Pai, para estar aqui falando a Tua palavra, para estar pregando a Tua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu coloco a mãe da Tuane, seu filho, meu Pai, o pai do Genilson, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nas minhas orações. Oh, meu Deus, vai ao encontro de cada um deles, meu Pai. O Senhor sabe o que eles precisam, meu Pai. Tudo que vem de Ti é perfeito, meu Pai, mas somos falhos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Aqueles que estão do outro lado, meu Pai, ouvindo a Tua programação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, meu Deus, abençoa cada um, cada família, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa a Fabíola, meu Pai, que hoje é aniversário dela, Senhor. Peço pela vida dela que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos, meu Pai. Que ela venha, meu Pai, se converter totalmente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, junto com a sua filha, meu Pai. Servir a Ti, Senhor, com amor, com alegria, meu Pai. Que é o que o Senhor quer, meu Pai, de nós, né? Oh, meu Deus, a cada um, meu Pai, que não ouviu, que está nesse mundo, meu Pai, abençoa cada família, meu Pai, a cada nação, Senhor, porque o Senhor olha tudo, o Senhor vê tudo, meu Pai, a cada governante, meu Pai, a cada esquina, meu Pai, dessa cidade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, esses jovens que estão na rua, meu Pai, vai de encontro a eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que possa, meu Pai, que possa estar sentindo vontade, meu Pai, de voltar para a tua casa, se eles ainda não conhecem a palavra, meu Pai, que eles possam aceitar Jesus como teu único Salvador. Nós te pedimos, meu Pai, eu coloco também a minha família, meu Pai, em tuas mãos, o Marco Antônio, meu Pai, que toda enfermidade venha cair por terra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, visita, meu Pai, todos os órgãos dele, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, oh, meu Deus, que ele possa vir, meu Pai, comer e parar no seu estômago, meu Pai, que todo mal, Senhor, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que todo mal já caiu por terra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas visita, meu Pai, cada meus filhos, Tiago, Alex, Marco Antônio, meu esposo, meu Pai, nosso ministério, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Deus de agora, eu te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos. Receba Amém, irmãos, aí. que Deus abençoe a todos. Tenham uma noite muito abençoada por Deus, né? E amanhã, uma manhã pertence a Deus. Glória a Deus, aleluias, né, irmãos? Então eu agradeço aí a minha oportunidade e que os irmãos venham, né, ter uma noite muito abençoada por Deus, com a glória de Deus, né? E o amanhã pertence a Deus, eu creio que vai ser melhor do que o hoje. É sempre assim, né? A glória da segunda casa será melhor que a da primeira. Então hoje está se passando, mas eu creio que se amanhã nós estivermos aqui com a glória de Deus, o dia será melhor do que o hoje. Melhor. Amém? Amém? Que um abraço para todos, né? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Meire, Rodrigues. A paz do Senhor Jesus, pastor, tá? Que Deus te abençoe, continue te abençoando tremendamente. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Amém? Chegamos no final aqui de mais um Pode Adógicre. Aqui você pode adorar, né, Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Uma noite abençoada a todos, amados irmãos. Até o nosso próximo podcast, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.